Olá pessoal, tudo bem? Esse que vos fala é o Coachmaker Ricardo, também conhecido como Palombo. Muita gente me conhece pelo meu sobrenome na Contimatic. Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês um treinamento, vamos dizer assim, que eu dei de leitura de XML, que eu fiz uma reunião no Meeting, porém eu esqueci de gravar. Então estou fazendo agora esse vídeo, acredito que vai ficar até um pouco mais curto que o treinamento, que passou um pouquinho de 1 hora, tá? Com algumas dicas aí para vocês conseguirem fazer a leitura de XML no sistema, tá? Comparar essas leituras com o layout, com as tabelas do e-social. Obviamente, nem todos os problemas vocês vão conseguir resolver diretamente com esses procedimentos que eu vou mostrar para vocês, mas vocês vão ver que boa parte deles vocês vão conseguir resolver aí sozinhos, utilizando esses materiais que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, gente, o primeiro passo vai ser entrar no e-social e fazer o download, tanto do manual, tá, do MOS, como também das tabelas, tá? Então, vocês vindo aqui no e-social, em documentação técnica, aqui vocês têm o layout em formato HTML ou PDF. No HTML vocês podem ver aqui na hora, tá? Ele vai abrir aqui para vocês as opções, ó, dos eventos. Aqui embaixo ele organiza por tipo de evento, tá? E vocês podem consultar. Ou, como eu faço, eu prefiro baixar, porque de repente o site não está disponível, então eu prefiro baixar. Então eu tenho aqui os layouts, tá? Tenho aqui o manual de orientação, que foi publicado recentemente, dia 21/6. Tenho aqui algumas notas técnicas, mas vocês não precisam, tá, se atentar a isso. E aqui a gente também tem o layout do sistema que vocês vão utilizar, tá? No layout, ele vai trazer para vocês esses arquivos aqui, tá? Ele vai trazer, cadê? Aqui. A tabela, tá? Um arquivo de tabela, um arquivo de regras, que esse é pouquíssimo utilizado pela gente, tá? O layout e o manual de operação, tá? Então, vocês olhando aqui, ó, eu abri esses três para vocês, ó, o manual de orientação, que a gente vou mostrar para vocês como utilizar, tá? O layout e as tabelas, tá bom? É o que vocês precisam aí para ter a compreensão daí do que a gente vai fazer. O manual de orientação seria mais para dúvidas gerais, né? Prazos de evento, principalmente, como informar em algumas situações, uma determinada situação que vocês pegam em um certo evento, tá? O manual ele é extenso, tá? Obviamente, mas vocês não precisam ler tudo isso daqui que está aqui, tá? Então, por exemplo, quando se tratar de eventos, vocês vão começar a verificar só aqui da página 85 em diante. E nem todos os eventos vocês vão precisar ler. Por exemplo, aqui tem remuneração de servidor, benefícios de entes públicos, tá? Se vocês não têm produtor rural, entendeu? Esse também que a Contimatic ainda não trata, que é o trabalhador avulso não portuário. Então, esses eventos vocês não precisam nesse momento ter atenção. Então, vocês vão verificar só o momento o evento que vocês têm dúvida no momento, tá? Basta clicar nele aqui, que tem um conceito, quem está obrigado, e aqui a gente tem as regras, os prazos de envio, tá? E aqui algumas observações gerais, ó, por exemplo, sobre a matrícula do trabalhador, tá? Ó, ela deve ser única e não deve ser reaproveitada. Então, assim, são orientações gerais. O que a gente mais vai utilizar é o layout aqui, tá? Eu vou deixar também aqui no link da descrição do vídeo um linkzinho para vocês fazerem um download do material aqui que eu vou utilizar, tá bom? A gente vai fazer aqui alguns exemplos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E vou deixar esse material aqui que eu vou abrir agora aqui, ó, esse, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem um download aí para vocês consultarem sempre que precisar, tá bom? Bom, gente, então para a gente fazer a leitura do XML gerado pelo sistema, tá? Então quando a gente ele está reprovado ou está inconsistente, algo nesse sentido, a gente vai lá no robô, clica no evento que está reprovado com o botão direito e aqui a gente tem as opções. Visualizar XML de envio, né? Visualizar XML retorno de envio e consulta processamento, tá? O envio é o que o sistema gera, né, com os dados, que é o exemplo aqui embaixo que a gente vai ver. O retorno de envio é o protocolo que volta do e-social dizendo que o evento ele foi recepcionado, mas ele ainda não foi tratado, então não dá para saber se foi aceito ou reprovado.
Essa informação do aceita reprovado vem aqui no consulta processamento. Tá? Então, é nesse evento que vocês vão conseguir verificar se deu certo, se não deu, se o evento foi reprovado ou não. Tá? O XML, gente, esse padrão XML que é usado em quase todas as plataformas aí do governo, né? Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, próprio e-social, tudo usa XML. Até algumas prefeituras também, em arquivos de notas fiscais, utilizam esse padrão de XML. Cabe bastante informação nesse arquivo e ele é um arquivo pequeno, então fica bem fácil a transmissão e o armazenamento por parte do governo. Então, por isso que esse formato é utilizado, tá? Aqui a gente vai ver, ó, tudo que está aqui entre sinal de maior e menor, ó, são o que a gente chama de tags, tá? E dentro dela, entre cada uma delas, tem o conteúdo da tag. Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, tag NMTRAB, que é o nome do trabalhador. Vem o nome do trabalhador, sexo, raça. Então, todas as informações, independente do tipo de XML, por exemplo, se for um XML de nota fiscal, vai ter as suas tags e dentro dela também o valor. Tá? Então é dessa forma aqui que a gente faz a análise, clicando aqui em XML de envio, a gente vê esse conteúdo. Se eu clicar no retorno de envio, a gente vê um conteúdo um pouco diferente. E o consulta processamento também. Dentro do consulta processamento, quando ele é aceito pelo governo, tem até o número do recibo, que a gente grava no nosso sistema, mas tem também para vocês fazerem a consulta. Então é dessa forma aqui que a gente faz a análise quando vocês falam, ah, Ricardo, está reprovado. Aí às vezes vem mensagens de erro e às vezes vem um texto um pouco diferente, na maioria das vezes em inglês, que é o que a gente vai tratar aqui também, tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde achar o erro nessas frases, né? E onde localizar isso no manual para saber o que que é, tá? Então aqui descendo mais um pouquinho, né? Primeiro passo aqui que a gente vai fazer é clicar com o botão direito, né? E dar 2 cliques aqui, ó, e verificar e dar um clique, desculpa, verificar mensagens inconsistentes e reprovados. E aí o sistema ele vai mostrar. Em alguns casos, né, ele já consegue mostrar o próprio erro que vem do e-social. Todos esses erros vêm do e-social, tá, gente? Então aqui ele vai trazer alguns códigos de erro que a gente costuma se deparar aí no nosso dia a dia. Esse, por exemplo, que é um erro bastante comum, que é o erro 463, ele está dizendo que data inválida, que a data deve ser compreendida dentro do período de apuração, e ele dá no S1210. Então, o que ele está mostrando? Sempre que vocês verem um erro, se vocês forem aqui com a barra de rolagem mais à direita, ele sempre vai ter o valor que está preenchido que ele está reclamando. Tá? Então, ele está reclamando do erro 463 e reclamando dessa data aqui, 5 de fevereiro de 2019. Está reclamando por algum motivo. E aí a gente vai fazer a análise por que ele está reclamando dessa data. Tá? Então aqui mais abaixo a gente tem aqui um modelinho de um S1210. Tá? Onde ele tem aqui, como eu falei para vocês, as tags. E aqui, ó, período de apuração. Ele está mostrando aqui nesse exemplo, que é dezembro de 2021. Então é um 1210 que compreende esse período de dezembro de 2021. Dentro desse S1210, de 12 de 2021, só pode ter pagamentos realizados em dezembro de 2021. Então, se o meu regime é caixa, a folha de novembro, que foi paga em dezembro, 13º, se eu pagar PLR, se eu dar férias, qualquer outros pagamentos que eu realizo dentro de dezembro, não o cálculo, tá, gente? O pagamento realizado dentro de dezembro tem que constar aqui nesse XML, tá? Então, aqui a gente está vendo que é dezembro de 2021. E se a gente for descendo aqui, a gente vai ver que tem os pagamentos realizados, ó, são 2 blocos aqui, 2 pagamentos realizados. E um deles está com uma data errada, ó, 30 de novembro de 2021, que é referente a 11 de 2021, de 11 de 2021, tá? Tem aqui o seu valor líquido, tá? O que está errado aqui? Essa data. Se é um pagamento, se é uma informação que está dentro do pagamento do S1210 de dezembro de 2021, desse período aqui, então o que acontece? Eu não posso ter uma data de pagamento diferente. Tem que ser dezembro. Então o que aconteceu aqui? Esse provavelmente é a folha de novembro, o meu regime é caixa e eu errei a minha data de pagamento. Na hora de processar eu coloquei 30/11.
Então o sistema ele levou, porque foi o que você informou, porém ele dá esse erro, tá? Mais para frente, gente, eu vou mostrar para vocês como vocês identificam assim para saber esse bloco aqui e esse bloco, qual que é a diferença? O que que aqui é pagamento? Isso aqui é pagamento, adiantamento, PLR, se é 13º, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Mas já vou adiantar que é através dessa tagzinha aqui, ó, ID, DMDEV, tem esse código 10 e aqui a gente tem um código 4, tá? Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha mais para frente, para vocês darem uma olhadinha, para vocês saberem identificar quem que é quem aqui, o que é adiantamento, o que é pagamento, PLR, 13º, férias, tá? Vou mostrar para vocês. Então, gente, o que eu preciso fazer nessa situação? Eu errei. Então, eu vou ativar minha empresa no mês de novembro, que essa folha se refere a novembro. Aqui no meu programa da folha eu venho em arquivos, empresas, data de pagamento individual e verifico aqui em novembro de 2021 qual é a minha data de pagamento. Provavelmente eu errei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar essa data de pagamento, por exemplo, para 5 de dezembro de 2021, gravar e reprocessar a folha. Tá? Quando eu reprocesso a folha, eu não preciso enviar nada para o social, porque os valores não vão mudar. Mas aí eu vou reprocessar, vou encerrar os funcionários, ele vai gerar de novo o S1200 e o S1210, mas eu removo o S1200, não preciso enviar de novo, nem reabertura e nem fechamento referente à folha de novembro. E aí eu vou enviar o meu S1210 de novo, que aí já vai estar feito bonitinho, aqui corrigida essa data. Tá? Então aqui só pode ter pagamentos referentes a dezembro. Aqui, esse aqui está correto, dia 20. Suspeito que seja ou adiantamento ou 13º, a segunda parcela. Tá? Não vou ainda comentar para vocês, mas por esse código aqui a gente já consegue saber do que é para vocês se orientarem. Tá bom? Então, isso é bastante importante. Sempre o período de apuração, dentro de um DS1210, só pode ter pagamentos do período. Se tiver errado, a gente vem aqui nesse ID, DMDEV, para a gente poder descobrir qual é o pagamento. Então, outro erro aqui bastante comum é o FAP. Tá? Então, aqui no FAP, a gente enviava esse FAP. Hoje, o e-social, ele lê o que está publicado no FAP Web. Então, independente de qualquer valor de FAP que você tenha lá no portal, hoje o e-social ele procura pelo FAP Web que está lá na empresa publicado. Tá? Você só envia o FAP quando a empresa ela é nova. Então, ela não tem nenhum FAP publicado, então o e-social vai precisar que você informe. Então, você fazendo o cadastro aqui no sistema, em arquivos, tabelas, histórico de fator acidentário, o sistema vai mandar essa informação quando a empresa acabou de abrir, a empresa é nova. Tá? Não nova no sistema, ela acabou de abrir, então ela não tem FAP publicado. Quando for essa situação que ela já estiver, o e-social não precisa dessa informação mais. Tá bom? Aqui, deixa eu tentar dar um pouquinho de zoom aqui para aumentar, né? Então aqui ele está mostrando esse erro 1738, ó, código FAP inválido. Tá? Então ele não foi preenchido. Tá? Então precisa ver das duas uma, né? Ou ele não foi preenchido, tá? Que ele está com 1, ou o e-social comparando com o que está publicado no FAP Web está diferente. Tá? Então você precisa verificar lá no o FAP. Lá no FAP Web, aqui no caso, por exemplo, para 2020 ou 2021, dependendo do ano que ele estiver reclamando, e verificar se esse valor que você informou, que está aqui, ó, FAP, está aqui nesse pedacinho aqui, está correto. Hoje o e-social ele pega o FAP do FAP Web, tá? O RAT ele consegue pegar do KNAI preponderante da empresa, tá? Então hoje eu informando o KNAI, ele já sabe qual que é o RAT desse KNAI, então você informa, mas ele não é utilizado pelo e-social. Então isso costuma causar diferenças na folha. O pessoal às vezes tem muita diferença nesse valor, porque às vezes para esse KNAI o RAT é 2 e você informou 3 ou você informou 1. É a mesma coisa o FAP. O FAP na folha está um valor, mas o FAP web publicado é um outro. Então tem que tomar cuidado com essa situação. Então aqui nesse caso, nesses dois casos, tanto do erro 463 como do erro aqui ó, 463 e o erro aqui 1738, veio mensagens claras.
do qual que é o problema. Porém, em algumas situações, que é o que a gente vai ver agora, ela não vem assim tão fácil, tão clara, então a gente precisa de um pouquinho de mais atenção. Ó. Aqui mesmo no FAP, tá? O que que aconteceu? Ó, ele já deu uma mensagem diferente, tá? Ele dá uma mensagem em inglês, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, onde vocês identificam qual que é o erro que está acontecendo, tá? Ele dá que o arquivo está em estrutura, o erro 17. O erro 17, gente, quando vocês trazem para a gente, assim, não fica muito claro para a gente informar só que é erro 17. Precisa mandar a tela. Por quê? Porque o erro 17 pode ser a falta de informação, qualquer informação e em qualquer evento. Então esse evento 17 ele pode dar em qualquer evento do e-social e pode ser referente a qualquer informação. Por exemplo, se numa admissão estiver faltando o sexo do funcionário, ele vai dar erro 17. Se estiver faltando a raça do funcionário, vai dar erro 17. Então qualquer informação que falte, ele dá 17. Então por isso que vocês precisam sempre mandar para o suporte a tela do erro junto. Vocês podem apagar o nome do funcionário, né, para não ficar exposto, mas tem que mostrar o erro para a gente, tá? Aqui, ó, ele mostra que o arquivo está em desconformidade, está faltando informação, ele dá o caminho aqui de layout e logo aqui em seguida ele fala qual é o campo, ou a tag que está faltando e fala aqui em inglês o que está acontecendo, ó. Esse elemento FAP é inválido e o valor 0.00 também é inválido. Então o que acontece? O FAP não foi informado nesse caso, tá? Então, o que, que eu faço? Como eu sei o que fazer nessa situação? Eu abro o meu layout, tá? Vamos abrir aqui o layout do e-social. Venho aqui, todo leitor de PDF tem essa função, tá? Vocês podem vir aqui em editar, localizar e digita o nome da tag que vocês estão procurando, ó. FAP. Então, ele está mostrando aqui já, ó, no 1005, o FAP. Eu vou para o próximo. E aqui ele está mostrando para mim o que, que é, ó. FAP, ele localizou, tá? Aqui é o histórico, e aqui ele dá a validação, ó, que o preenchimento é obrigatório, exclusivo por pessoa jurídica, e aqui ele dá as regras, tá? Ó, ele fala que deve ser um valor entre meio e 2, que é o valor que são permitidos, tá? E no caso da linha B, que é quando eu tenho um processo administrativo, tá? Diferente do definido pelo órgão governamental. Então, por exemplo, o governo publicou em setembro de cada ano, ele publica o FAP do ano seguinte. Então, quando chegar agora em setembro, o governo vai publicar o FAP das empresas referente a 2024. Vamos imaginar que ele, para essa minha empresa, ele colocou um FAP de 2. Mas eu achei muito alto, meu cliente achou muito alto e eu vou contestar. Então, eu posso entrar com o processo administrativo, vou cadastrar esse processo no sistema para ele enviar o evento S1070 e vou cadastrar o FAP que eu acho que é o correto. Então, eu cadastro o FAP que eu acho que é o correto, aí o sistema vai mandar esse FAP para o e-social e o e-social vai usar o FAP que eu informei. Tá? Nessa situação, ele usa o FAP que é informado pelo sistema, até sair a decisão da sua contestação. Se você perder, você vai ter que refazer essas folhas, né? Informando o FAP correto e recolher a diferença. Se você for, se for aceito o seu pedido, você dá continuidade sem problemas nesse valor, tá? Então aqui, gente, sempre vocês veem aqui algo parecido com isso, editar, localizar, tá? E vocês digitam aqui o nome da tag que ele vai mostrar para vocês o conteúdo. Aqui no layout, ó, ele tem para cada evento do e-social, ele tem aqui uma explicação, tá? Das obrigatoriedades, se tem que ser preenchido ou não. Toda vez que tem a letrinha O, é obrigatório, tá? OC é obrigatório se a informação existir, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o RAT. Eu vou informar o RAT só se essa informação existir. Se ela não existir, eu não preencho aqui. O processo administrativo, eu tenho algum processo? Se eu tiver processo, eu sou obrigado a fazer o preenchimento dessa tag. Se não existir, eu não preencho. Tá? Então aqui ele vai dando várias explicações aqui, ó, que é obrigatório a informação do KIPF.
se o meu tipo de inscrição for 3, tá? Que é CNO, ou N, não preencho nos demais casos, tá? Então aqui eu tenho várias explicações, aqui o tamanho, a quantidade de registro que eu posso mandar. Então, por exemplo, entidades educativas, eu posso mandar 99 entidades educativas diferentes, tá? Quando eu tenho eu só posso mandar uma informação. Então, se está aqui eu vou mandar uma informação. Mas aqui embaixo ele tem o tamanho do campo, tá? A obrigatoriedade também. Aqui se tiver o código 1 é obrigatório. E aqui o tamanho do campo. Tá? Então, eu descendo aqui, eu vou vendo, ó, por exemplo, o tipo de inscrição da empresa. Ó. Tem que CNPJ, KIPF, CNO. Ele é um campo obrigatório, ele tem aqui o número 1 e o tamanho dele é 1. O número de inscrição, 12 ou 14, porque pode ser um CPF ou pode ser um CNPJ. Tá? Ou até mesmo também um CNO. Então, por isso que ele aceita entre 12 e 14, conforme o tipo que eu seleciono em cima. Aqui o início da validade, ó, como que é preenchido, ó, é ano, mês, padrão americano, é ano e mês. E aqui a gente vai vendo, ó, todas as informações de um determinado evento. Ó, a gente tem aqui KNAI preponderante. Então aqui a gente vai e informa, ó, tem que ter 7 dígitos, tem que ser um KNAI válido, tá? CNPJ responsável, contém horas, né? E aqui a gente vai vendo, ó, várias informações referentes a esse evento, tá? Aí depois acaba e já começa outro, que é a tabela de rúbricas. E assim vai. E é dessa forma que a gente vai utilizando o layout para saber qual é o problema que a gente está encontrando naquele evento no sistema. Então, voltando aqui para a leitura, a gente viu esse modelo do FAP. Aqui eu colei para vocês, tá? Deixei um pedacinho do layout, mas aí vocês podem depois pesquisar com mais calma. Aqui um outro erro que a gente tem, ó, quantidade de horas na semana. E ele dá daquele mesmo jeito, ó, erro 17. Tá, ó, ele está falando que a estrutura está em desconformidade. E aqui ele mostra, ó, quantidade de horas na semana. Tá? Está dizendo que o valor é inválido, o valor de 200.00 não é aceito. Aí você pensa, nossa, mas quantidade de horas na semana de 200 está errado. Você pode ter se equivocado no preenchimento, em vez de ter colocado 44 ou 40 horas semanais, acabou colocando 200. Tá? Então, nessa situação, o sistema ele mostra dessa forma aqui o layout de forma errada, porque o campo ele tem 4 dígitos, sendo 2 decimais. E aqui você está mostrando 200.00, então está fora do padrão. Então você tem que ir lá no cadastro do funcionário e fazer o ajuste, né? Fazer o ajuste e depois continuar o preenchimento, tá bom? E aí, como é que eu faço para saber o que é? Se eu não soubesse o que é, para mim, né, por trabalhar com isso o tempo todo, quantidade de horas na semana, para mim já vem de forma automática. Mas eu venho aqui no layout e digito quantidade, horas, ele já até achou aqui para mim, ó, horas na semana. E aí ele vai mostrar, ó, hora semanal, deve ser preenchida se a categoria for diferente de 111. Se informada, deve ser maior que 0, ou seja, as horas semanais não pode ser 0, e diferente da categoria 111. O que é essa categoria 111? A gente vai olhar aqui, ó, nas tabelas, como eu falei para vocês, que a gente de vez em quando, o E-Social menciona essas tabelas, e a gente vai ver, ó, categoria do trabalhador, e a gente vai vendo aqui todas as categorias e a gente viu o que é 111, ó. É um intermitente. Intermitente eu não preciso informar essa quantidade, tá? E isso o sistema faz sozinho, tá, gente? Algumas dessas situações, o sistema ele já sabe, ó. Mesmo que você informe, eu não preencho, tá? Porque ele segue essas regras internamente para não fazer esse preenchimento, tá bom? Continuando aqui, eu tenho ó, uma outra tag que dá no envio, né, do evento 2200, por exemplo, que é aqui a tag tipo de admissão, TP admissão. Aqui o erro já é um pouco diferente, tá? Nesses dois erros aqui em cima, existia a informação, tá? Ó, tanto aqui no FAP, que está 0.000,
e aqui que está 200.00, a informação existe, mas está em desconformidade com o tamanho do campo, ou como o campo deve ser preenchido. No caso da FAP, do FAP, entre meio e 2, ali está 000, e aqui está maior do que o layout define. Aqui, nesse outro erro, que o texto está um pouquinho diferente, a informação ela não está existindo. Então, o e-social, ele vai, quando ele lê o XML, ele lê a sequência de eventos que são obrigatórios estar preenchidos e uma tag não está preenchida. Nesse caso aqui, é a tag aqui que fica aqui no final da linha, ó. Lista de possíveis elementos que ele está esperando, é o tipo de admissão, tá? Não está preenchido esse tipo de admissão, tá? Então, por isso que dessa forma, ele está mostrando aqui para vocês esse valor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver lá no layout o que é esse tipo de admissão para verificar o que a gente precisa preencher no sistema. A gente vem aqui em TP admissão, ó, já mostrou para gente. E aqui a gente vai procurar, não nas explicações, aqui no tipo da tag, a gente vai ver o que é. Ó. Então, ele está mostrando para mim aqui. Deixa eu voltar aqui anterior. Aqui, ó, tipo de admissão. Tá? Ele está mostrando aqui para mim. Que aqui eu tenho transferência de empregado, admissão, transferência de empregados. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu faço uma transferência entre grupos econômicos, eu desligo o funcionário no local de origem e faço uma admissão nova. E quando eu faço essa admissão, essa tag tem que estar preenchida aqui, falando que é, por exemplo, uma transferência do mesmo grupo econômico, se é um consórcio, que é os campos aqui do cadastro do funcionário. Quando a gente faz uma transferência e ele está sendo admitido, por exemplo, nessa empresa, que seria esse campo aqui. Esses campos que a gente preenche aqui, tá? Deixa eu colocar aqui a transferência de entrada, por exemplo, 1/5/2023, ó, o sistema habilita os campos, né, e eu vou preenchendo, que é uma dessas opções aqui. Tá? Quando é entre matriz e filiais, né, não tem um desligamento, tem apenas a geração do evento 2206, da alteração contratual, dizendo que ele estava trabalhando numa determinada filial e agora está indo para a matriz, ou da matriz para a filial, da filial para uma outra filial. Então, quando é transferência entre matriz e filial, não existe o desligamento. Agora, quando é empresas do mesmo grupo, ou seja, que o CNPJ é diferente, eu desligo ele no lugar e admito no outro, e essa informação vem preenchida. Então, se eu esquecer de preencher esse campo aqui, na transferência o sistema já faz isso. Mas, se por acaso eu estiver fazendo manual, como eu estou fazendo aqui agora, o que vai acontecer se eu esqueço de preencher esse campo aqui do e-social? Ele vai reclamar dessa tag aqui, que é o que está citando aqui no nosso erro, tá? Tipo de admissão, tá? Então, o que o e-social faz? Ele vai seguindo essa sequência, ó. Ele vem aqui dizendo, ele tem a data da admissão, logo depois da data da admissão vem o tipo da admissão, depois vem o indicativo da admissão. Então, opa, faltou esse rapaz aqui no meio, entre esses dois, e é um campo obrigatório, tem aqui o número 1, então quer dizer que ele é obrigatório, ele vai dar aquele erro que está mostrando aqui, desse jeito. Tá? Ele está mostrando o erro 17 também, só que ele está falando assim, está faltando esse campo. Então, preciso saber o que é esse campo para eu preencher. Aqui eu coloquei um pedacinho do layout também para vocês darem uma olhada, tá? Mas sempre também pode consultar no manual. Então, sempre que faltar a informação, ele dá essa mensagem aqui, ó, lista de possíveis elementos que são esperados, tá? Aqui, um outro erro também que costuma dar, que é o erro aqui do fator rúbrica, tá? Peraí, deixa eu só abrir aqui acho que eu vou abrir aqui o outro XML, que tá melhor que esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Porque aqui no Word acho que ele tá com um visualzinho um pouco melhor. Então, onde a gente estava. Aqui, fator rúbrico. Então, aqui, gente, ó, ele tá mostrando, ó, estrutura, erro 17, tá em desconformidade. Aí ele tá falando, ó, fator rúbrica. Fator rúbrica, o valor 0 é inválido.
Então, eu vou lá no layout e vou digitar essa tag, ele vai encontrar isso aqui, tá? O fator rúbrica, informar o percentual. Então, quando eu tenho um evento de adicional de hora extra, adicional noturno, qualquer evento que seja em percentual, em algumas situações, né, dependendo da rúbrica, eu preciso ter o fator preenchido. E da onde vem esse fator? Ele vem aqui desse campinho. Ó. Se você entrar no cadastro do evento 17, que é o evento de hora extra da Contimatic, você vai ver que esse campo aqui está preenchido. Ó. Então, toda vez que você tiver um evento que seja hora extra, um adicional noturno, você preenche esse campo aqui. Tá? Que esse campo, em algumas situações, ele é necessário. Nem sempre, né? Mas em algumas situações ele é necessário. Se você não preencher, ele vai dar esse erro, ó, dizendo que o valor zero é inválido. Então, você não pode ficar zerado para um evento como de hora extra, que é um evento que o e-social ele pede desse campo aqui. Então, por exemplo, aqui abrindo o evento 17, vocês vão ver aqui que quando eu tenho quando eu tenho aqui essa tag, essa rúbrica 1003, que é horas extraordinárias, é obrigatório ter. Tá? Então, para algumas rúbricas, ele pede aquele campo preenchido. Tá? Então, se você não souber, sempre vem aqui no layout e procura fator, tá? Fator rúbrica. Aí já mostra para você aquele pedacinho que eu cortei aqui e deixei lá no documento. Tá? Outro erro, ó, motivo de desligamento. Vou dar um pouquinho de zoom aqui, que é o motivo de desligamento. Ó, ele dá aquele mesmo erro, dando o caminho, ó, lista de possível elemento esperado, motivo de desligamento. Então, no meu 2299, ele vai seguindo a sequência dos eventos. Então, deixa eu pegar aqui no meu layout, comecinho dele. Abrir aqui o 2299, que é de desligamento, ó. Então, o que acontece? Ó, ele vai começar a seguir a sequência aqui dos dados, das tags, ó, CPF, matrícula. Logo depois tem que vir o motivo de desligamento. Já pulou direto para a data de desligamento. Então, ele está reclamando que o campo motivo de desligamento não foi preenchido. Então, eu posso localizar aqui ou vir direto e pesquisar aqui direto no evento, que eu já sei. Ó, ele está citando, ó, código de motivo deve ser um código válido existente na tabela 19. Aí foi o que eu falei para vocês. A gente volta aqui no arquivinho das tabelas e vem aqui na tabela 19, ó, motivo de desligamentos. E aqui ele lista para você todos os motivos de desligamento que tem. Tá? E se está válido ou não. E para que categoria eu posso utilizar esses eventos. Tem alguns aqui, por exemplo, a reforma militar, são folhas assim de órgãos públicos que a Contimatic ainda não atende. Então, esses aqui, essas situações, provavelmente vocês não vão se deparar, não vão precisar utilizar. Mas, por exemplo, ó, quando a rescisão é com justa causa, o código é 1, isso o sistema faz internamente. Você só, na hora de preencher a rescisão, coloca lá demissão com justa causa, que o sistema já sabe que tem que preencher com o código 1. Quando é sem justa causa, ele já preenche com o código 2. Tá? Então, é essa tabela que ele está citando aqui no motivo do desligamento. Certo? E aí vocês vão fazer o ajuste. Onde o ajuste é feito? Aqui na tela da rescisão, ó, vocês esqueceram de preencher aqui o com sem justa causa. Porque se é demissão, ele precisa saber se ele vai preencher com o código 1 ou 2. Quem define se é o código 1 ou 2 é esse campo. Ó. Com justa causa é código 1, sem justa causa é código 2. Faltando essa informação aqui na tela da rescisão, o sistema vai dar esse problema, tá bom? Descendo aqui, outro erro, ó, CNPJ do sindicato. Então, né, essa tag aqui, ó, ele dá da mesma forma, ó, diz que o elemento não foi preenchido, tá? Esse aqui é fácil, né? A tag já é bem sugestiva, mas vocês vão digitar aqui CNPJ, sindicato, categoria profissional, e ele está mostrando. Preencher com o CNPJ do sindicato do funcionário, deve ser um CNPJ válido de 14 algarismos. Então, como você não preencheu, não é que está preenchido errado, como você não preencheu, não foi gerado no XML, e aí
deu esse erro aqui para você. Tá? Aqui eu coloquei também um pedacinho aqui do layout para vocês. E esse último aqui exemplo que eu tenho é de um autônomo, de um cadastro de um autônomo. Então a mesma coisa, ó. Mesmo tipo de erro, ó, ele vai destacando o caminho do erro e aqui ele mostra, ó, lista de possíveis elementos esperados, grau de instrução, tá? Ele não foi preenchido também do 2300, que é um autônomo. Aí vocês vão pegar o nome do autônomo, entrar no cadastro dele e fazer o preenchimento do grau de instrução. Tá? Então vocês têm essas diferenças, tá? Desses erros. Alguns são bem claros, é uma mensagem que já vem direto do e-social, com o código de erro. Outros, que são esses erros aqui, por exemplo, 17, na maioria dos casos é o 17, vocês têm aqueles dois tipos. Um, quando ele cita que o campo está inválido, está preenchido, mas está inválido, que a gente viu do FAP. E esse aqui, por exemplo, que é quando o campo nem preenchido foi, ou seja, a tag nem está no XML, então o e-social já retorna falando que o campo obrigatório não foi preenchido. Tá? Aqui, gente, vou mostrar para vocês que é o que vocês vão usar mais usualmente, né? Que dá bastante problema aí no fechamento da folha, tá? Que é o evento 1020, que às vezes não está sincronizado, e o 1200, tá bom? Então, gente, aqui no 1020 a gente tem duas situações, tá? Quando a empresa é uma empresa única ou quando ela é local rateado e matriz filial, tá? Toda empresa lá no e-social tem que ter pelo menos uma lotação, tá? Mesmo sendo ela não sendo local rateado, matriz filial, eu preciso ter uma lotação, porque essa lotação ela indica para o e-social aonde o funcionário trabalha, em qual local ele trabalha. Na maioria dos casos, né, quando a empresa ela é única, mesmo nos casos de local rateado e matriz filial, a administração do local rateado ou a empresa matriz sempre vai subir com a lotação código 1. Tá? Isso é padrão do sistema. Então, por exemplo, se eu abrir um comércio, aí quando eu faço o cadastro desse comércio no sistema, e eu já habilito a empresa por social, ele já vai me gerar o 1000, 1005 e o 1020. Então, no 1020 ele vai gerar essa lotação 1, porque é uma empresa única, então a administração ele coloca um código 1. Esse código geralmente ele muda quando eu tenho matriz e filiais local rateado. Então ele vai gerar um 1 para a matriz, quando for as filiais ele faz uma combinação interna para gerar esse código de lotação diferente. Tá? Então ele vai pegar um pedaço do CNPJ da filial, vai juntar com uma outra informação interna do sistema para gerar esse código de lotação, porque não pode se repetir. Então, se eu tenho 5 filiais e a matriz, então a matriz vai ser o código 1 e eu vou ter lá mais outros 5 códigos lá dentro do portal, no cadastro das lotações, onde eu vou consultar. Então você pode chegar lá no cadastro das lotações, ó, e você vai ver isso daqui. Lotação 15.11.4, isso vários códigos, tá, gente? Isso é apenas um exemplo. Você pode ver vários códigos assim e você vai saber, nossa senhora, qual que é a minha filial, a terceira filial? Qual desses códigos é a terceira filial? Você vai precisar abrir o XML de envio do 1020 dessa filial, entrando no cadastro da empresa para ver qual é esse código. Então, o que eu faço? Vamos imaginar que essa empresa que eu estou ativa é a filial. Eu vou entrar aqui no cadastro da empresa, vou entrar aqui, clicar em ver histórico. Vai ter, por exemplo, aqui um 1020 sincronizado com sucesso. Eu vou clicar aqui em abrir XML e vou escolher a opção XML de envio. Fazendo isso, ele vai abrir um XML bem parecido com esse, tá? E aqui no código de lotação você vai saber daquela filial 3 qual foi o código que o sistema atribuiu para ela. E aí, quando você for no e-social, você vai clicar aqui. Vamos imaginar que o código aqui seja 15.114. Você clicando aqui nessa setinha, ele vai abrir aqui os valores que o cadastro, se for o caso, ou se você estiver conferindo o valor de INSS, os valores de INSS dos funcionários que estão trabalhando nesse local. Então, quando eu faço rateio, é a mesma coisa. Eu rateio funcionário em várias obras. Cada obra que eu vou cadastrando, ela vai ter uma lotação,
tá? Para vocês conferirem o código, vocês vão entrar aqui em arquivos, empresas, local de trabalho, vai abrir a obra que vocês querem consultar, clicar em ver histórico, aqui vai ter um S1020 sincronizado, vocês vão clicar nele, abrir XML, XML de envio, vai abrir um igual a esse, com um código aqui da sua obra para você poder verificar aqui. Tá? Então, no e-social, nas lotações, a gente não consegue mandar a razão social. Então, a gente manda o código da lotação e aí vocês conseguem consultar por aqui, tá? Por dentro do XML. Como eu tinha falado lá no comecinho, quando a gente estava vendo aqui esse S1210 aqui que a gente estava analisando, e eu falei para vocês da tag ID DMDEV 10, o 04, que eu falei que tinha uma tabelinha, é o que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então a gente verificando aqui, ó, essa informação tem tanto dentro do 1200 como do S1210. Essa tabelinha aqui, que vai estar aí disponível para vocês aí no documento, é o que mostra como que o nosso sistema identifica os recibos. Tá? Esse campo, gente, ele é preenchido de qualquer forma. Tá? Então, cada sistema preenche de um jeito. Eu acho que até que foi uma falha do pessoal não definir como esse campo deveria ser preenchido, que padronizaria para todos os sistemas, mas dependendo do tipo de sistema que você utiliza, essa tag vai estar preenchida de um jeito. Então, aqui na Contimatic, ela é preenchida dessa forma, de acordo com esses códigos. Tá? Então, o que acontece? Dentro do XML do S1210, que é a remuneração, a gente envia para o e-social tudo que foi calculado para funcionar naquele mês. Então, se eu calculei adiantamento, se eu calculei 13º, se eu calculei PLR, calculei isso dentro daquele mês, a folha de pagamento do mês, tudo isso vai dentro de um único XML. Então, como que a gente faz para separar isso dentro do XML e, consequentemente, aparecer separado lá no portal? A gente vai identificando. Então, a gente pega aqui os dados do trabalhador, coloca aqui o ID DMDEV3, que é a primeira parcela, e aqui embaixo a gente vai destrinchando os eventos que tem lá no recibo. O 16, que é o arredondamento atual, 92, que é o evento da primeira parcela, aqui somando os dois dá 1.477. E a gente manda isso para o e-social, essas duas informações. Depois, logo mais abaixo, a gente abre, por exemplo, um IDE DMDEV 01, que é adiantamento, e destrincha também os eventos do adiantamento. Depois a gente abre, por exemplo, um código 10, que é a folha, e destrincha todos os eventos da folha. Se a gente tivesse pago PLR, coloca o código 02, destrincha os eventos da PLR. Se a gente tivesse pago, por exemplo, a gente fez umas férias, mesmo que elas fossem, por exemplo, no mês seguinte, mas eu paguei no meu mês de apuração, aqui, por exemplo, está 6 de 2023. Vamos imaginar que eu fiz as férias em julho, porém eu paguei elas em junho. Então, também vou destrinchar aqui o 07 com os eventos das férias. Então, dentro de um único S1210, vai tudo que eu calculo para o funcionário naquele mês. Tá? Se fosse um sócio, ele só coloca códigos diferentes, ó, 20 e 21, se for um digitamento, autônomos e cooperados. Tá? Então, dessa forma, você consegue saber qual é o erro. Vamos imaginar que ele está reclamando de um determinado dado aqui que está faltando. Por exemplo, 16 está faltando algum valor, ou essa tag IDE tab rubric está faltando. Vocês conseguem identificar de qual recibo é através dessa tabelinha. Tá? Então, a mesma coisa, ó, vamos voltar lá em cima, quando eu estava vendo aqui o meu S1210, ó. Então, aqui lá é o 1200, com as remunerações apenas. Esse aqui é o S1210 que eu vou informar os pagamentos. Então, estou informando que eu paguei no dia 30 do 11, que estava dando erro, o certo era estar aqui 5 de dezembro, um recibo de pagamento do mês 11 no valor líquido de X reais. Certo? Descendo mais aqui, ó, tenho no dia 20 de dezembro um outro pagamento, ó, referente a 2021, 04, que é a segunda parcela.
no valor líquido de R$ 664,30. Então, se eu tiver, sei lá, 3 pagamentos, 4 pagamentos realizados dentro de dezembro, dentro do meu S1210 vai estar esses pagamentos sendo destrinchados e aqui mostrando cada recibo. Esses números, obviamente, tem que bater lá, porque não adianta, por exemplo, o meu recibo de salário lá no S1200, eu mandei com o código 10. E aqui eu estou dizendo que eu estou pagando ele, mas o código aqui está diferente, o E-Social já não vai aceitar, porque ele não vai localizar. Se aqui tivesse informado, por exemplo, a palavra pagamento, ou um código diferente, por exemplo, aqui 15, o E-Social vai tentar localizar um recibo com o número 15, não vai achar e vai retornar o erro que a gente conhece bastante, que é o 724. Tá? Então, toda vez que a gente envia aqui o XML, a gente identifica e é segundo essa tabela. Nessa tabela não existe código 15, se porventura o sistema informasse 15, daria errado. Tá? Descendo mais um pouquinho aqui, como eu falei para vocês, do código da lotação. Né? Esse código de lotação também vai dentro do, não só lá do 1020, mas dentro também do S1200. Tá? Então aqui eu tenho todos os meus recibos que são informados e eu vou indicar para o sistema aonde esse cara trabalhou. Imagina que a empresa é local rateado. Então ele trabalhou 15 dias no local e 15 dias em outro. Então eu vou pegar o recibo dele, vou dividir em dois e vou colocar aqui o código da lotação, por exemplo, 15114, colocar os valores desse local que ele trabalhou na obra A, e depois lá embaixo vai ter outros valores dos mesmos eventos, mas o código da lotação, por exemplo, vai estar 1515, que é a obra B que ele trabalhou. Então, dessa forma, lá dentro do E-Social também ele consegue mostrar diferenciado, destrinchado lá dentro onde esse funcionário trabalhou. Se ele trabalhou em 3 obras, vão ter 3 blocos de informação diferente. Se eu lanço uma hora extra só nesse local dessa lotação 15114, vai aparecer só que nos outros 2 blocos não vai ter informação de hora extra. Tá? Então é dessa forma aqui que o E-Social consegue mostrar lá separado para vocês por lotação cada um dos funcionários, porque vocês fazem esse rateio e destrincham para o sistema essa informação, né, de quantos dias ele trabalhou em cada local. O sistema divide esses valores e manda para cada um desses locais. Então pode ser que você tenha aqui três informações bem semelhantes, tá? Mas se você reparar bem aqui no código da lotação, vai estar diferente isso quando você tem local rateado. Tá? Outra informação que a gente manda também dentro do social, que costuma dar bastante erro, principalmente na virada de ano, né? Quando as empresas quem é simples vira lucro presumido, às vezes quem é lucro presumido vira simples, às vezes a empresa era do anexo 4, deixou de ser do anexo 4, às vezes era só do anexo 1 e agora é do anexo 1 e 4, que é o concomitante. Então acontece bastante essas situações também de dar erro no E-Social. Então aqui, ó, a gente, quando a empresa ela é optante do Simples, a gente manda essa informação do anexo, quando ela é concomitante, tá? Ou seja, ela é do anexo 4 junto com algum outro anexo, ou 1, ou 2, ou 3, ou 5. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é do anexo 2, ela tem atividades do anexo 2 e 4, então ela é concomitante. Tá? Classificação tributária dela é a 03. Tá? Então, até aqui, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. Então, até aqui no erro, ele está dizendo que a empresa, o preenchimento desse campo, ele é obrigatório apenas no caso que as empresas são do Simples Nacional com tributação substituída e não substituída, que é o código 03. Então, aqui no cadastro da empresa e no portal, tá, o sistema só preenche aquele campo quando aqui na aba Folha, no campo Classificação Tributária, aqui estiver 03, tá? Deixa eu clicar aqui em alterar para mostrar para vocês aqui, ó, tem um código 01,
que é quando a empresa ela não paga patronal, tá? Que é o anexo 1, 2, 3 e 5. Em algumas situações o 5 paga, né? Mas é mais esses anexos. Esse aqui é quando a empresa é do anexo 4, ela não tem a tributação previdenciária, não é substituída, então ela paga para os funcionários o valor. E quando ela tem essas atividades que uma parte a receita vem do anexo 4 e outra parte vem de um outro anexo, ela é o 03. Nessa situação, quando ela é 03, eu preciso também entrar dentro do cadastro de cada funcionário, na verdade não dentro do cadastro, né, mas preencher esse histórico de atividades aqui para cada funcionário. Então eu vou dizer que o funcionário, por exemplo aqui, o Ricardo, desde 1 de 2023, em qual anexo ele trabalha. Se ele trabalha aqui, ó, só no anexo 4, se ele trabalha no 1, 2, 3 e 5, ou se ele é concomitante. Eu preciso indicar isso pro sistema e pro e-social recepcionar aqui essa informação, ó, que é 1, 2 ou 3. Ó, de acordo com o que eu preencho, se eu colocar lá dos tipos 1, 2, 3 e 5, ele preenche com 1. Se eu colocar que ele é do anexo 4, ele preenche com 2. E se eu coloco ela é concomitante, ele preenche com o código 3 e o e-social vai fazer os cálculos de acordo com essa informação. Então, o que acontece bastante? Às vezes no sistema está preenchido lá no cadastro da empresa a classificação tributária 03. Tá? Às vezes aqui no sistema está preenchido 03. Mas lá no portal tá 01 ou tá 99. Então o que acontece? Já vai dar um erro na recepção desse evento aqui. Ele vai dizer que esse campo índice simples não deve ser preenchido porque a empresa não é 03. Então vocês precisam verificar essa informação. Quem está certo é o sistema ou o portal? Porque pode ser que o sistema esteja errado, pode ser que a empresa não é mais 03, ela é 01. E vocês só esqueceram de mudar no sistema. Vai lá no campo e ajusta. Ah, não, Ricardo, está no portal. Ah, então vocês têm duas opções: mandar o S1000 pelo sistema para ajustar lá no portal, ou diretamente lá no portal fazer essa alteração, mudando de 3 para 1, ou se estava 99 para 1, tá? Porque esse campo só deve ser preenchido se a classificação tributária for 03, conforme está dizendo aqui na validação pelo layout, tá? Então, essa é mais uma situação que costuma acontecer bastante em janeiro, quando as empresas estão mudando de tributação, ou ao longo do ano, aí, quando a empresa muda de atividade, ela pode mudar de atividade, né? Bom, gente, então isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Referente ao sistema, dessas informações aqui da leitura. Obviamente eu não mostrei tudo que o sistema gera, tá? Porque é bastante coisa, algumas coisas são de forma automática. Nem tudo que está aqui também, todos os erros que aparecerem para vocês, vocês vão conseguirem resolver assim de forma sozinha. Eu mostrei assim os mais simples. Tem algumas situações, né, que vocês vão precisar recorrer ao suporte, não tem jeito, tá? Agora que eu dei uma olhadinha aqui, eu lembrei de mais um caso, por exemplo, a categoria, né, e a matrícula. Tá? Então, quando vocês pegam uma empresa nova, veja que na hora de gerar aqui o 1200, ele gera o número da matrícula. Então, esse funcionário já estava no portal com essa matrícula 00130. Se vocês receberem um cliente novo e o funcionário já tiver essa matrícula lá no e-social dentro do sistema, também tem que estar 00130. Se tiver faltando um zero, se tiver só 130, é diferente de 00130. Tá? Isso tem também. E a mesma coisa a categoria. Categoria que a gente estava vendo lá, que o sistema preenche de forma automática, né? Mas ele segue essa tabela das categorias. Ó. É empregado geral, CLT, quando o trabalhador é rural é 102, quando ele é aprendiz é 103. Então tem que tomar cuidado com como o sistema gera também essa informação, porque se esse empregado aqui, por exemplo, é aprendiz. Eu recebi uma empresa nova, ele é aprendiz, mas se eu cadastrar errado no sistema e ele gerar a categoria 101, por exemplo, já vai estar errado. Tá?
Então, vai precisar fazer uma checagem no cadastro para ver por que o cadastro está errado. Tá? Então, gente, como eu mostrei, né, voltando aqui, como eu mostrei esses erros aqui para vocês, alguns bastante comuns no nosso suporte, acredito que vai ajudar vocês na resolução dos problemas. Eu oriento vocês a fazerem, sempre que possível, tá? Não precisa sair lendo, correndo, mas fazer a leitura aqui do manual, dos eventos que vocês têm mais dúvidas, tá? Por exemplo, da admissão 2200, do 1200 e do 1210 que vocês usam todo mês, tá? Ó, aqui no caso de trabalho, né, da venda da admissão, e aqui ele vai explicando o trabalho aqui no manual de orientação, tá? Espero que essas explicações aqui ajudem vocês na resolução de alguns problemas, tá? Caso vocês não consigam, por essas explicações aqui, sanar as dúvidas, vocês podem sempre entrar em contato aí com o pessoal do suporte, que o pessoal vai dar a orientação aí para vocês. Tá? Um abraço e valeu!